o inferno não existe. É isso mesmo que você ouviu. Nem todos estão preparados para essa conversa. Mas eu vou trazer um conteúdo aqui que eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. O inferno foi criado pelo sistema religioso da forma que é, para poder doutrinar, manipular e condicionar as mentes das pessoas. E assim ela ter controle, que é o que nós vemos nos dias de hoje, e as pessoas vivem escravizadas pelo sistema religioso, sem viver a experiência crística, a verdadeira essência de Cristo que Jesus veio nos ensinar. Então eu trouxe para vocês aqui o significado de infernos em 3 traduções, que é no hebraico, grego e no português. Vamos lá. No hebraico, no Antigo Testamento, a palavra mais usada era Sheol. Sheol, nas Bíblias mais antigas, quem viveu lá, nem sei que data que é, mas quando eu era moleque, quando eu era pequeno, eu via na Bíblia da minha avó que tinha um desenho lá e eu não conseguia compreender aquilo, porque na escola eu fui ensinado de uma forma, mas na Bíblia estava totalmente diferente, eu não conseguia relacionar aquela imagem ao que eu tinha de conhecimento. Então lá tinha uma imagem do firmamento, do sol, da lua, da água, da terra ali, e tinha o Sheol. No Sheol eu pensava que era petróleo, eu achava que era isso lá, mas hoje eu entendo que não é. Então o Sheol no grego, que significava o quê? Lugar de mortos, sepultura, um estado de ausência de vida. Não era um lugar de fogo, tortura ou punição eterna. Era apenas o reino dos mortos, tanto bons quanto ruins. Isso era o Sheol daquela época. No pensamento judaico original, todos iam para o Sheol, porque era apenas o destino após a morte, um local de silêncio e inconsciência. Já no grego, tem 3 significados. No grego, primeiro, Hades, que é o equivalente ao grego do Sheol, é um lugar dos mortos, não um local de punição eterna. Tem o Geena, que era um lugar em Jerusalém, no Vale de Rinom, onde Jesus mencionou lá. E lá existiu lixo queimando constantemente, restos de animais, condenados da sociedade. Era um símbolo de destruição, impureza e consequência, não de tortura eterna metafísica. Jesus estava apontando para, se você viver da forma destrutiva, sua vida se tornará como um Geena, um lixo queimando. Porque se a gente vive pela carne, ali, pelas coisas da carne, é como se a gente estivesse desperdiçando a nossa vida aqui, a vida que Deus nos deu. E o terceiro, que é o Tártaro, que aparece uma vez em 2 Pedro 2,4, o termo da mitologia grega, que era uma prisão espiritual para seres caídos. Nunca foi aplicado a seres humanos. Então você vê, isso aí foi tirado um pouco das mitologias gregas. E já no português, a palavra foi traduzida como inferno, que hoje significa, na teologia popular, o lugar de punição eterna, fogo sem fim, julgamento consciente após a morte. Presta bem atenção nisso. Esse conceito não existia no hebraico original. Então isso aí foi introduzido ao longo dos anos. Nem no judaísmo da época de Jesus também não existia esse inferno de punição eterna. Surgiu principalmente com o cristianismo romano, né? O cristianismo romano, que foi os romanos, os que perseguiu os cristãos, os que matou Jesus, é o que moldou as escrituras que nós temos hoje. Lógico que as escrituras tem muito ensinamento ali que ainda permanece fiel ali, e é ensinamentos, para que a gente tenha esse ensinamento, não como doutrina, que é o que o homem faz hoje. Pega tudo ali, coloca na doutrina e você tem que viver aquela doutrina que o homem criou. Mas ali tem muitos ensinamentos, assim como qualquer outro livro que tenha explicações que eleva a sua vida, eleva a sua como que eu posso dizer? A sua presença com Cristo mais próxima. Então surgiu com o cristianismo romano e o padre Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, que é a Vulgata, misturando Geena, Tártaro e mitologia pagã. Tudo em uma única palavra, que significa inferno. Então, infernos, da forma que nos ensinaram, eu estou falando aqui resumidamente para o vídeo não ficar muito grande, mas vocês têm a capacidade de buscar, de conhecer, de pedir a Deus o discernimento, porque tem uma chama dentro de cada um de vocês que ela se conecta com a verdade. A verdade de Cristo está dentro de cada um de vocês. Só que as pessoas, nós fomos doutrinados a só aceitar e obedecer e nunca questionar. Imagina aí Deus criar uma Bíblia algo que você não pode questionar, não pode duvidar, não pode, você só tem que aceitar. E aí se você duvidar, Deus virá as costas para você. E é totalmente ao contrário. Deus, ele tem um prazer muito grandioso. Por isso que lá fala que se você não tornar-se como uma criança. Então seja como uma criança, tenha a simplicidade de questionar, de perguntar, porque Deus vai ter um prazer tão grandioso de ensinar vocês, de mostrar certas coisas, mas vocês têm que estar abertos ao conhecimento.
aberto a receber a informação que Cristo tem para poder passar. E aí ele vai te direcionar. Não vai ser de uma hora para outra, lógico. Vai ser no decorrer do quanto você se dedica de buscar informação abertamente, com um coração puro e nascendo de novo em Cristo. Se limpar das coisas velhas, das crenças limitantes e nascer em Cristo. E aí ele vai ter um prazer grandioso, sem medo nenhum, ele vai te dar o discernimento do que é o certo, o que é errado, o que você deve viver e o que você não deve viver. Porque todos nós temos acesso a Deus. Quando eu vivia no sistema religioso, eu ficava questionando, mas por que Deus não fala diretamente comigo? Por que eu tenho que ir dentro de uma igreja, dentro de um templo, para Deus falar com a pessoa que está lá, o líder que está lá, para esse líder falar algo, e aí se bater com o que eu estou vivendo, eu pego para mim. Se não bater é porque não foi para mim. E aí viver nessa situação. Hoje eu não piso o pé dentro da igreja e tenho uma direção perfeita de Deus, do que eu devo fazer, do que eu não devo. Eu vivo uma plenitude maravilhosa com Deus hoje em dia. Não faço questão de ir para dentro de templos nenhum, né? Hoje é isso que eu vivo. Desde que eu saí de dentro do sistema religioso, minha mente destravou muito. Eu busquei muito conhecimento, muita informação. Não sou melhor do que ninguém, mas eu busquei muita informação. Cada um, todos nós tem capacidade. Tem muita gente despertando, não sou eu, é milhares de pessoas despertando, e esse conhecimento vai crescer mundialmente, e é onde a gente viverá um avivamento grandioso, porque uma luz vai acender na outra. Então eu estou aqui passando conhecimento, você vai absorver, ter um coração puro para poder, e a humildade de absorver e buscar mais conhecimento, porque tem pessoas que é rancorosa, é o que é a religião dela, aquela bolha que ela vive e acabou. Tem um coração muito duro para receber as boas novas. E quem tem um coração humilde para poder analisar o conteúdo, absorver ali direitinho, vai se dar bem. Então vamos lá, conclusão espiritual. O conceito de inferno como uma punição eterna não vem do judaísmo, não vem de Jesus em sentido literal, não existia nas línguas originais. Ela surgiu da tradução medieval, do medo como ferramenta religiosa, tá vendo? Ela surgiu do medo como ferramenta religiosa. Então o sistema religioso usou isso como medo, tanto o inferno quanto esse diabo que foi criado aí, esse bicho papão para adultos. E da mistura entre crenças pagãs, romanas e cristãs. O original bíblico fala muito mais sobre estado de consciência, consequência e separação interior da luz do que sobre tortura após a morte. Então, quando você vê a Bíblia mais psicológica, mais pela física quântica, você vê que é entre o ego, que é a nossa carne, e a nossa consciência crística. É mais sobre isso, da gente se conectar com a consciência crística para a gente chegar a Deus, do que esse conceito que se a gente fizer qualquer coisa de errado, a gente vai ser punido num lago de fogo para toda a eternidade. Você que nem pediu para vir na Terra, você que não escolheu seu pai, nem sua mãe, nem sua cor, nem o lugar que você ia nascer, nem seu nome, nem seu gênero, nada. Você não escolheu nada. Deus que escolheu para você estar aqui nessa Terra, para ter uma vida, para viver uma vida. E o sistema religioso sequestrou isso de você. Então, Deus te criou, te deu a vida para isso, e aí se você errar qualquer coisinha, pisar fora da linha, ele vai te condenar para um lago de fogo para toda a eternidade. Que justiça é essa? Isso para mim não é justiça. Então hoje eu não tenho medo de falar, porque antigamente eu tinha muito medo de pisar fora da linha do sistema religioso, porque era o que eu sabia da época. Depois que eu destravei a mente, me libertou. E é o que eu aconselho para vocês. Busque conhecimento e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso que está escrito. Então busque conhecimento, não tenha medo. Deus vai ter um prazer imenso de mostrar para vocês coisas maravilhosas, que vocês vão se surpreender. É isso.